começar então aqui as apresentações para vocês, para poder falar sobre as insider threats, né? Então, seja por acidente ou com reais más intenções, as insider threats podem expor a sua empresa, suas informações e sua propriedade intelectual, trazendo grandes riscos para a segurança de seus dados e ameaças de cyberataques. No entanto, é possível se proteger agindo proativamente contra esse tipo de ameaças, contando com uma proposta estratégica de segurança e governança. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora no webinar. E para contar um pouquinho para vocês sobre isso, a gente convidou aí o Paulo Poi, Governance, Risk and Compliance Director na Cypher. Ele tem mais de 10 anos de experiência com tecnologia e cibersegurança, certificados como o PCI-QPA e o PCI-QSA. E a gente tem também o Maurício Pegoraro, ele é o nosso CISO na Asion, tem mais de 20 anos de experiência em funções chaves de liderança e várias áreas de segurança da informação. Maurício lidera hoje a nossa visão estratégica e programas de segurança da informação na Asion. Agora eu vou passar a palavra aí para vocês. Muito obrigada por aceitarem participar. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Poi, por estar aqui conosco também. Acho que a gente vai para a apresentação. Isso. Então tá, de novo, bem-vindo todo mundo, todos que aceitaram e estão aqui conosco, né? Gostaria de poder ver o nome de vocês, sei que Salomão, Geraldo, Alan, obrigado, né? E todos os outros que entraram também. Então, eu sou o Maurício, né? Sou hoje o CISO da Asion. Nos últimos 12 anos foram uma empresa multinacional, trabalhando dentro do banco da empresa e outras áreas, né? Fui Security Officer de 2 bancos, um na Europa e um nos Estados Unidos, e hoje estou aqui com a Asion, né? A gente está iniciando esse jornada de CISO aqui e tem sido muito legal. E a gente vai falar hoje, então, um pouco sobre esse tema, Insider Threats, é um tema que nós escolhemos, aí eu e o Paulo discutindo, né? Aqui que a gente poderia trazer para o webinar, né? A gente, todo mundo aqui trabalha, deve ter algum nível de envolvimento com segurança da informação, a gente já viu, já passou por webinars de vários assuntos, né? E os assuntos, eles são circulares, né? Hoje a gente fala de insider threat, e daqui a pouco alguma outra coisa vai vir mais forte, né? Um tema que vocês devem ter visto muito foi ransomware, né? Então, a gente decidiu não falar de ransomware dessa vez, né, Paulo? Já tem muito conteúdo, né? Então, a gente vai falar um pouco de insider threat, porque é um tema, assim, eu pessoalmente trabalhei e já tive casos, né, de mitigação e itens que a gente precisa ter, né? E é um tema que às vezes a gente acaba atacando por outras frentes, mas ele eventualmente volta porque a gente não atraca o core do problema do insider threats, né? Vamos trazer a apresentação, Fernando, mas não estou vendo aqui na tela ainda. A apresentação não está aparecendo para mim, pelo menos. Para mim está aparecendo aqui. Está aparecendo? Então, peraí, deve ser a minha tela aqui que está... Tá, agora eu estou vendo, desculpa. Eu acho eu estava na tela errada. Então, a insider threat é um termo geral quando a gente fala de ameaça à segurança da informação que pode surgir de agentes internos da empresa, né? O insider threat na academia, na parte teórica, sempre está envolvido com pessoas, com seres humanos, funcionários, né? No caso da empresa, os funcionários. Então, um exemplo aqui que eu botei nesse primeiro slide do insider threat é quando um malware for instalado na máquina, intencionalmente ou não, né? E isso é uma coisa tem que ter uma divisão muito clara do insider threat. Ele acontece de maneiras intencionais, uma empresa concorrente contratou alguém ou subverteu alguém para começar alguma campanha de ransomware, uma campanha de malware dentro da empresa. Ou, que é o mais comum na maioria das empresas, de forma não intencional, né? Um insider threat, um funcionário, um empregado que não tem
um treinamento de segurança que não consegue identificar um e-mail de phishing, por exemplo, em algum momento tem o risco de baixar alguma coisa que crie, né, um backdoor, que instale um malware, que comece uma campanha de ransomware dentro da empresa, por exemplo. Vamos adiante, próximo slide. E algumas estatísticas, assim, então, entre 2020 e 2021, cerca de 62% dos incidentes relacionados a insider threats foram devido à negligência ou descuido, né? E nesse mesmo período, 60% dos eventos relacionados tinham motivação financeira, né? Então, havia dos eventos que foram mapeados até o fim como sendo, isso aconteceu por causa de um evento que foi disparado por um agente interno, né? 60% se identificou que tinha alguma motivação financeira. Nesse mesmo período, os incidentes eles cresceram 47%, né? E esse aqui é um dado interessante que a gente teve entre 2020 e 2021 foi o nosso tempo de pandemia, né? Foi um movimento forte para o trabalho remoto. E com isso, muitas empresas não preparadas, não tendo controles, por exemplo, para gerenciar o trabalho remoto, abriram algumas exceções, abriram algumas portas que fizeram com que as pessoas se sentissem mais à vontade, por exemplo, a não seguir certos estándares, ou não fazer certas coisas, ou até mesmo o descuido com a educação interna aconteceu, né? Então, o fato de se trabalhar remotamente também aumentou esses casos de insider threats, né? Sem falar que, por exemplo, quando se trabalha remotamente, por exemplo, vamos trabalhar de um café, por exemplo, e lá dentro por exemplo, tem um Wi-Fi aberto, né? Isso é um risco muito grande, e isso por si só pode causar ou disparar um evento de insider threat, né? E em 2021, cerca de 33% de todas as brechas de dados tiveram alguma relação com eventos insider threat, ou porque alguém instalou um malware por engano, ou porque houve a inserção de um agente malicioso dentro da rede ou dentro da empresa, né? Ok, próximo slide. E como eu falei ali no início, né? Primeiro, os insider threats, eles sempre estão relacionados, assim, para se qualificar como um insider threat, sempre está relacionado ao fator humano, né? E o fator humano interno, né? E vai desde trabalhadores descuidados, onde, por desconhecimento de como o phishing acontece, por desconhecimento de procedimentos da empresa, baixam arquivos, executam, instalam e a partir daí instala alguma coisa que começa a varrer a rede atrás de open shares, por exemplo, de disco, né? E a partir disso instalar como malware, né? Trabalhadores negligentes, aquele trabalhador que eventualmente sabe o que precisa ser feito, mas não respeita, né? Vou compartilhar minha senha, o exemplo que eu escrevi, vou compartilhar minha senha com o time agora quando eu estiver de férias, né? Então, isso é um exemplo de negligência, né? Os funcionários espiões, né, que têm motivação financeira, isso é muito comum, quando se trata de insider threat, esse tipo interno, esse fator interno, né, é muito comum em grandes empresas. Não digo que em empresas menores não aconteça, mas em grandes empresas de tecnologia, onde se desenvolve propriedade intelectual, por exemplo, isso é bastante comum, é um tipo bastante comum de insider threat, né? E empregados insatisfeitos. Esse talvez, exceto dos espiões ali, que é a principal motivação financeira, né? Alguém paga ou alguém busca dinheiro, né, para exfiltrar dados, por exemplo. Os empregados insatisfeitos, talvez, junto com o descuidado, talvez sejam os dois outros maiores grupos, né? E o empregado satisfeito é aquele que geralmente tem algum acesso privilegiado, tem alguma função privilegiada na empresa, né? E quando sai ou quando por qualquer motivo de insatisfação decide retaliar, né? Então, isso também é um disparador de insider threats, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho como prevenir, né? E a gente vai linkar com a parte de governança, a parte de controles e uma pequena introdução. O tema em si de insider threat ele é maior, a gente poderia
disparar várias frentes, né? Mas aqui a gente decidiu conversar na questão de controles e compliance, né? Mas alguns pontos antes disso. O que a gente precisa fazer para evitar incidentes? Como eu falei, né? Sempre há pessoas envolvidas, sempre o time, sempre o insider threat dispara através de um fator humano, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter bons processos para criar um bom clima organizacional, e isso cria também elementos de monitoramento das pessoas, né? E eu não digo monitoramento no sentido, eu quero saber todo dia o que a pessoa está fazendo, mas monitorar no sentido de capturar quando alguma coisa sai da curva, né? Monitorar a satisfação dos funcionários é muito importante, né? Hoje a gente vê um crescente, né, de empresas criando processos para medição de clima, né? E é uma coisa muito importante para manter, né, essa monitoração, manter os processos, né? Formar os times através de programas formais de treinamento de segurança e informação. Não basta a gente fazer uma newsletter uma vez por mês, por exemplo. A gente precisa ter um programa mais formal, precisa ter treinamentos onde a gente ajusta o tipo de treinamento de segurança para o tipo de time. Os vendedores têm um treinamento, os sysadmins têm outro tipo de treinamento, eles são diferentes. Além disso, programas de conscientização gerais, né, e constantes, né, não pode ser um e-mail por mês ou uma newsletter por quarto, tem que ser constante. E sempre, pelo menos uma vez por ano, reforçar todas as políticas de segurança da informação e os códigos de conduta e ética, né? Isso é o fechamento que alinha todos os outros 4 fatores anteriores, né? Próximo slide, por favor. E aqui, além naquele slide, eu falei de controles ou de processos não técnicos ou não tão técnicos, né? Mas a gente também pode colocar, e o POI vai entrar em mais detalhes, né? A gente pode colocar e deve colocar controles técnicos, né? Desde políticas de implementação de separação de tarefas, né? O famoso Segregation of Duties, que a gente conhece, SOD, né? Investir em boas práticas de desenvolvimento de software, né? Ou seja, criar o que a gente desenvolve, o que a gente instala nos nossos sistemas, criar de uma forma que, mesmo intencionalmente, seja difícil de burlar, né? E não intencionalmente tornar isso muito mais difícil. Proteger os sistemas que possam expor dados sensíveis e ser atacados, bancos de dados, qualquer base de clientes, qualquer coisa que a gente tem dados sensíveis, tem o que a gente chama de PII, Personal Identified Information, né? Que é um tipo de dado classificado tanto na LGPD quanto na GDPR, né? Em várias regulações americanas, então a gente tem que proteger isso e monitorar, né? E uma maneira muito simples é, de novo, a separação de tarefas, né? Implementar controles de segurança de endpoint ou de sistemas de usuários, né? Hoje é impossível a gente ter laptops e, de novo, por causa do movimento para o remote work, né? Para o trabalho remoto, muitas empresas distribuíram laptops e sistemas móveis, né, para os clientes. E isso tem que ser monitorado. Não existe a opção de não monitorar ou não ter um sistema forte ali de endpoint security hoje, né? E controlar acessos administrativos e privilegiados a servidores e equipamento de rede. Isso tá junto ali, está muito conectado à separação de tarefas. E a governança de segurança da informação é essencial. A governança é o que vai ligar, né? A gente vai ter a visão, nós como líderes, como CISO, como gerentes, ou como supervisores, ou como superintendentes, a gente vai ter a visão do que está acontecendo e como as coisas se ligam, né? Além de facilitar muito, por exemplo, uma certificação ou ir adiante com um processo de acreditação, né? Também para a nossa operação de segurança, a governança essencial. Eu passo a palavra agora para o POI para nos conduzir nesse assunto aí. Legal, Pegoraro. Obrigado. Pessoal, bom dia. Me apresentando de novo, sou Paulo Poi,
diretor de GRC aqui da Cyber para América Latina. É um prazer estar falando com vocês hoje, tá? E eu vou puxar um pouco, claro, a brasa para minha sardinha aqui, né? Então, falando um pouquinho do compliance, né? E como que ele pode ser um aliado, né? Contra as insider threats. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre o que é compliance, né? Então, poxa, o que é esse termo, né? Que a gente acaba usando muito o termo em inglês, mas o que é mais próximo, né, que a gente encontra na nossa tradução é como conformidade, né, diferente de aí você está conforme, né, diferente de conformismo, né, e observância, né, então e aí incluir observância na tradução, né, então entre os objetivos do que significa compliance é muito importante, porque é realmente algo que é um cuidar, né? Então, estar próximo, é observar, é fazer a avaliação, é fazer uma diligência para identificar quais são os riscos que são aplicáveis ou não. No nosso mercado, eu admito que eu trabalho com isso há pouco mais de 12 anos, e eu já me deparei com diversos cenários do tipo, poxa, pô, mas esse negócio aí de segurança, de governança, que provavelmente vai me ajudar a vender mais biscoito, vai me ajudar a vender mais bolacha, vai me trazer mais cliente, vou conseguir vender mais televisor, vou vender mais serviço. Eu percebi o quanto muitas dessas barreiras elas foram caindo com o passar do tempo, né? Até porque muitas pessoas acabaram sofrendo na pele, né? Então, de não ter visibilidade em relação a quais eram os problemas de fato que eles tinham, também não trazendo essa cultura de segurança da informação para a empresa e para todos ali, né? Então, a gente acabou enfrentando umas diversas barreiras aí, né? E ainda falando de compliance, o que é o compliance, né? Essa observância, né? Então, essa habilidade ou capacidade de agir com um conjunto ou exigência de regras, sejam elas externas ou internas, né? E aí pode passar, por favor, slide, Fê. Fê, passa o slide aqui para mim, por favor. Eu acho que ela travou, hein? Tá. Os olhos fechados há muito tempo. Ela travou para vocês também, não? Sim, ela está travada aqui para mim. Agora posso... Eu travei aqui, agora foi? Foi. Agora foi. Você tava muito zen, assim. Falei, nossa, deve estar muito chato, ela deve estar dormindo, então. A gente tem uma série de exigências internacionais, né? Então, e leis e regulamentações. Então, assim, compliance se aplica para todos nós em algum nível, né? E pelo menos externamente a gente sabe que a gente vai ser exigido, né? Então, quem lida com dados de cartão de pagamento, né? Então, vai ser exigido ali pelo QS. Se você tem transações com cartão presente, você tem responsabilidade, tem um P-Security ali. Se você tem ações na Bolsa Americana, você tem que passar pela auditoria da SOX. Só por ter dados pessoais dentro de casa, já tem a LGPD, o Marco Civil da Internet, o Bacen, SUSEP, etc. Então, tem uma série de exigências que são feitas no mercado que já trazem para a gente um balizador, algo que é importante que a gente tenha essa preocupação, né, dentro de casa, né? Então, olhando em relação aos motivadores aqui. Para algumas empresas é um diferencial competitivo também, né? Então, algo que faz diferença. Então, eu ter uma certificação, por exemplo, como uma ISO 27001, demonstra para os meus parceiros, para os meus clientes, para os prestadores de serviço, que eu tenho um sistema de gestão de segurança da informação implementado dentro de casa e que a alta direção, a alta gestão da empresa leva isso em consideração e exige dos colaboradores a implementação de uma série de controles ali, né? Então, e a manutenção e a governança desses controles, né? A prevenção a fraudes, né? Então, é muito importante também, uma vez que, por exemplo, você tenha uma base de dados, ao invés de ela estar armazenada sem criptografia, você tem que implementar controles como criptografia, gestão de acesso, autenticação, duplo fator, de fato uma identificação, né, dos acessos de quem pode fazer ali alguma movimentação naquele banco, inclusive mitigando diversos riscos. Se eu tenho um comprometimento de uma base, mas essa base está criptografada, né, o impacto ele vai ser muito menor. Ele ainda pode existir, né, então em relação à imagem, claro,
mas não em relação a alguém utilizar aquele dado para alguma coisa, né? Claro que depois eu tenho que ter a preocupação interna de fazer a troca das chaves de criptografia, por exemplo, mas é algo que eu teria, um ponto a menos a me preocupar, né? Padronização de atividades e processos, isso é muito importante, tá, gente? Às vezes o pessoal acaba não levando em consideração o quanto isso é benéfico, né, para o ambiente, até porque se você define a forma e uma forma otimizada, né, de você executar determinadas tarefas, atividades, e isso pode se aplicar a tudo, tá, para os seus processos de negócio, você evita, poxa, o jeitinho brasileiro, né, poxa, a gambiarra, o problema, você garante também que o processo ele tem uma forma ótima dele ser executado, então você tem diversos ganhos aí internamente, né? Claro, o aumento da maturidade de governança empresarial, que é muito importante, né? E aí a governança que é estar presente, né? Então cobrar ações, definir responsáveis, etc. E por último, e não menos importante aqui, evitar o vazamento de dados e informações, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu tenho alguns dados aqui, e eu queria fazer um link, inclusive, com o que o Pegoraro estava trazendo de dados ali, né? Nesse estudo aqui do Internet Governance Forum, que foi feito na Polônia, eles estimaram, né, baseado no índice de crescimento de gastos, né, com comprometimento de dados, etc., que em 3 anos a gente vai ter 5 trilhões de dólares investidos ou para mitigar comprometimentos ou para pagar multas, etc. Isso mundialmente, né? Dentre os dados que o Pegoraro trouxe para a gente ali, 1/3 dos comprometimentos de dados, né, então 33% ali, são causados por conta de insider threats, né? Então, 1,65 trilhão de dólares que se a gente tivesse e se a gente conseguir, né, implementar uma cultura de segurança, de governança, as pessoas estarem orientadas, a gente, claro, tendo uma série de ferramentais também implementados, a gente faça a identificação desses riscos, é algo que a gente pode mitigar aqui, né? E aqui o sequestro de dados, né, que expandiu 92% em 2021, e é algo que mesmo o caso de sequestro de dados, que é o ransomware, né, ele acaba sendo, de alguma forma, ele procura alguém que clique ali num arquivo, que clique num anexo, que baixe um anexo de um e-mail, que execute um PDF, e ele não é de uma fonte conhecida, pode ser um phishing tradicional, ou mesmo um spear phishing que ele é mais direcionado. Então, a gente percebe o quanto isso vem crescendo, né? E o Brasil ele é um dos maiores mercados. Infelizmente, né, a gente é muito criativo para tudo, inclusive para fraudes. Vou falar sobre isso já já, né? Pode passar para mim, por favor, Fê. Aqui é só para trazer a visão para vocês que não é complicado, né? Então, na verdade, é muito fácil a gente achar uma série de manchetes recorrentes falando sobre o comprometimento de dados, né? Inclusive, tem uma brincadeira que a gente fala aqui que se você não foi comprometido, né, ou se a empresa não teve algum tipo de comprometimento, em algum momento ela vai ter, é só questão de tempo, né? Então, eu trouxe esses pontos aqui para trazer a luz, né, então, para a gente em relação a esse tema, porque é realmente muito importante a gente ter consciência sobre isso, principalmente no mercado em que a gente se encontra agora. Então, a gente tem um desafio muito grande, que a gente sabe muito bem, e fazer a identificação e o tratamento desses riscos aqui e conscientizar a empresa e o aculturamento da empresa não é algo que é simples, né? Pode passar aqui, Fer, também, por favor. No próximo slide aqui, justamente, eu trago o Brasil como sendo um dos maiores em comprometimento e vazamento de dados aqui, né? Então, a gente está aqui em sexto, mas vocês sabem como o Brasil é competitivo, né? Então,
essa taxa de crescimento, ela não é a mesma para esses outros países aqui, a gente tem uma taxa de crescimento maior do que a deles, então o nosso potencial, digamos assim, para o mal aqui, né, então ele vai aumentar bastante, né, então é importante que a gente tenha controles implementados dentro de casa, de forma que a gente consiga não só fazer esse monitoramento, mas fazer os ajustes daquilo que for necessário, não só para proteger a empresa, mas acreditem, também para proteger as próprias pessoas, tá? Como o Pegoraro disse, grande parte das vezes, 62% das vezes, em que a gente tem um caso de insider threat, ele não foi intencional, assim, a pessoa foi ou negligência ou descuido, né? Então, e a gente pode ter, nesse dado também, pessoas que não têm o conhecimento, né? Então, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento técnico que a gente tem aqui. Então, tem um pouco da nossa responsabilidade também de conseguir traduzir isso para algo que seja palatável para elas. Pode passar para mim, por favor. Então, o que eu trago para vocês é como que o compliance, né, e governança pode ajudar contra essas ameaças internas, né? Então, primeiro ponto que é o mais importante, né? Saber identificar e tratar os riscos, né? E aí essa é uma vantagem muito grande de todos os compliances, né, que são baseados em melhores práticas, né? Todos eles têm exceção. Eles acabam bebendo da mesma fonte, ninguém reinventa a roda, né? Eles olham para um prisma de quais são os riscos que esse processo de negócio, que a minha empresa está suscetível, e como que eu identifico, classifico esses riscos para ver quais são os mais complicados ou quais são aqueles que eventualmente eu possa tratar de alguma outra forma, então que eles tenham uma criticidade que seja menor, até porque todo mundo aqui sabe, ninguém tem tempo infinito, ninguém tem dinheiro infinito para fazer a correção de todos os riscos que forem possíveis. Então a gente tem que saber quais são as guerras que a gente vai querer travar, né? Então a gente tem que, baseado nessa avaliação sistemática, identificar quais são os riscos que são aplicáveis e a partir disso definir quais são então os controles e aplicar, definir essas ações. Então estabelecer as diretrizes do que pode ou não ser feito, principalmente o que não pode ser feito, tá? Então, se eu não tenho, inclusive, uma política, um documento, uma norma, e aí, em muitas empresas eu já vi isso, tá? Então, poxa, eu tenho diversos controles implementados aqui, né? Então, a parte da norma, né, do documento, né, essa parte processual documentada, para mim não tem tanta importância. E aí é um grande problema que a gente tem, tá, gente? O documento, ele, em primeiro lugar, ele garante uma continuidade, né, então, dessas atividades. Então, hoje você pode ter pessoas que sejam responsáveis por uma determinada atividade, e aí a gente sabe o quanto o mercado, ele rotaciona em geral, o mercado de TI, mercado de segurança, então, nem se fala, né? Então, daqui 3 meses você pode não ter ninguém mais da sua equipe original agora, então é importante essa parte formalizada, documentada, até para que eles saibam, eles tenham essas orientações. A menos que seja um crime previsto em lei, se você também não documentar isso em uma política baseada em quais são as regras que você, quais são as diretrizes que a sua empresa tem, você não pode punir uma pessoa por fazer uma coisa que sob o seu ponto de vista ou sobre o ponto de vista da empresa, não seja adequado. Então, assim, é muito importante definir essas regras, tá? Então, dizer o que pode e o que não pode, tá? Então, isso para se proteger e novamente, eu não estou preocupado só com as pessoas que fazem aquilo intencionalmente, mas aquelas que não fazem intencionalmente. Então, a gente tem casos de empresas aqui, poxa, empresas de energia elétrica, por exemplo, que a gente fez um treinamento de conscientização e eles falaram assim, poxa, mas qual que é o problema de eu chegar e pegar os arquivos aqui das plantas aqui, das hidrelétricas e colocar no meu pendrive aqui, eu não enxergo o problema. E assim, as pessoas, elas falavam sério, né? Então, elas realmente não tinham essa consciência em relação à segurança da informação, que é muito importante, né? Ele te apoia aqui, né, com a diminuição de acidentes e erros, né, então trazendo essa visibilidade, colocando, você define um trilhozinho, né, para que as pessoas elas consigam seguir, né, então não que, poxa, então as pessoas elas sempre vão ter que seguir esse trilho aqui, né, então a gente vai estar colocando, sei lá, aquelas viseiras na pessoa, a pessoa só vai poder olhar numa direção, não.
é uma forma otimizada dela executar o trabalho dela. Você pode até prever exceções, mas é importante que a exceção não se torne a regra, né? Então, é importante que a gente tenha uma regrinha para as atividades aqui, né? Então, para ter essa forma padronizada das atividades, de novo, evitando alguma gambiarra, né? O jeitinho brasileiro, a gente sabe muito bem, pessoal, que o brasileiro é especialista nisso, né? Ter visibilidade sobre os problemas e conseguir monitorar esses problemas, né? Então, de novo, nem sempre você vai conseguir corrigir todos os riscos que você tenha. E realmente, quando a gente constrói um plano diretor de segurança, por exemplo, a gente constrói um plano em que você planeja atividades durante 3 anos, né? Então, poxa, quais são as atividades prioritárias que eu vou fazer aqui em curto prazo, depois as atividades que eu faço em médio prazo e as atividades que eu faço em longo prazo. Porque, de novo, a gente tem que saber quais são as lutas que a gente vai querer travar, né? Então, e de que forma que a gente vai atuar, e qual que é o orçamento também que a gente tem para aquilo. Então, é importante levar isso em consideração. Não adianta, poxa, a empresa ganha, sei lá, fatura 1 milhão por mês, eu vou investir ou gastar 2 milhões por mês em segurança. Não, não faz sentido, né? Então, tem que ser algo que seja adequado para o cenário, né? E algo que é muito importante e que não é do dia para a noite é desenvolver uma cultura de segurança da informação na empresa, né? Então, dessa forma, você tem uma menor suscetibilidade de você ter algum tipo de problema, comprometimento, seja ele intencional ou não, né? Inclusive, quando você constrói um plano de resposta a acidentes, você recomenda, inclusive, para as pessoas que, poxa, se identificar alguma coisa que seja suspeita, comunica a segurança da informação. Não para que a pessoa que cometeu o erro, ela seja punida, mas para que ela seja orientada. E, claro, se aquilo voltar a acontecer, é importante que a sua política preveja sanções também. E isso é permitido por lei, tá? Então, é importante que você documente, compartilhe, né? Então, tenha um apoio da alta direção, publique esses documentos aí dentro de casa, exija das pessoas a leitura, atestar ciência sobre esses documentos, até para que vocês consigam se proteger e as pessoas também em relação a ter esse conhecimento, tá? Mas para fazer isso, como é que faz, né? Tem uma receita de bolo, né? Tem sim uma receita de bolo, tá, gente? Eu vou passar aqui para vocês. Né? Você deve estar se perguntando aí, poxa, o que eu faço, né? Vou passar para vocês alguns passos simples, né? E, claro, falar que é fácil, né? Mas a gente tem 8 passos aqui para como a gente construir esse modelo de governança e proteger sua empresa, né? Então, de novo, são 8 passos apenas, tá? Primeiro, compreenda a sua empresa e os seus processos. Isso é muito importante, tá? Entenda, né? Quais são os tipos de dados que são utilizados e por quê, em qual volumetria, quais são as áreas que têm acesso, de onde os dados vêm, para onde eles vão. Isso é muito importante. Ter essa visão do negócio é essencial, até porque a segurança não existiria sem o negócio. Então, é muito importante que a segurança não barre ou gere problema para o negócio, mas que a gente consiga viabilizar de uma forma que seja segura e mitigando riscos, né? E documente, tá? Muito importante documentar esses processos da empresa. Próximo passo: mapear os riscos aplicáveis, inclusive dos seus parceiros, tá? E documente também. Olhar não só, tá, para o prisma dentro da sua casa, mas também para quais são os parceiros, quais são os prestadores de serviços que vocês têm, se eles estão em conformidade com as normas que você deseja, tem anseio, que você vai compartilhar os dados com eles. Poxa, eu vou compartilhar dados pessoais com uma empresa. Essa empresa, como que ela trata, né? Como que é o programa de governança em privacidade de dados dela, né? Eu vou compartilhar aqui dados de cartão com ela. Poxa, ela está fazendo algum processo de adequação em PCI, DSS, por exemplo, né? Pô, tem dados de saúde. Poxa, eu tenho dentro do ferramental, dentro das alternativas de ferramentas delas, eu tenho algo que me garanta que ela está fazendo também a parte dela quando há a gestão dela. Então, é muito importante, tá? Lembrando que, principalmente para a LGPD, mas isso eu peguei também para outros padrões, você é corresponsável pelo ambiente do seu prestador, né? E isso é muito legal da Asian, né? Porque nós somos avaliadores da Asian aqui também, a gente vê todo o empenho deles em assim, o apetite de riscos dele para obter diversas certificações, estar em conformidade com diversos padrões é muito grande, isso é muito legal, tá? Próximo, por favor. Defina ações para correção dos riscos ali, né? E documente de novo, né? Então, eu percebo que isso está se tornando
uma máxima aqui para a gente, poxa, documente, poxa, documentar a parte mais chata. Mas ela é muito importante, de novo, é aquilo que vai te garantir a perenidade, né? E você definir as ações para os riscos previamente, vai te trazer a visibilidade também em relação ao, não só o que você tem que fazer, mas ao quanto de tempo e dinheiro você vai precisar investir. O próximo é planejar o orçamento e recursos para aplicar as condições, de novo, e documento. De novo, ninguém tem dinheiro infinito, nem tempo infinito, então a gente tem que saber como investir, de que forma. Tá? Próximo aqui. Divida as tarefas e responsabilidades e documente. Se você não documentar, então é diferente, né? Você delegar as atividades e você delargar, tá? Então, tomem cuidado com o delargar. Deleguem as atividades, documentem isso é muito importante até para que as pessoas elas tenham visibilidade ali de quais são as responsabilidades delas nos dias a dias e principalmente vocês que têm a possibilidade de serem gestores e gestores, façam com que haja essa cascata, né? Então, não só de cobrar isso, né, das pessoas que respondem para vocês, mas que elas consigam derivar isso para os times delas também, tá? Próximo, por favor. Estabelecer os indicadores e monitorar os resultados. Então, se aquilo que você não mede não existe, você não sabe se melhorou, se piorou. Então, assim, é muito importante que a gente defina alguns indicadores aqui, tem esses indicadores documentados para que a gente compare com o estado anterior. O penúltimo passo aqui está acabando, viu? São poucos passos. Treinar e conscientizar as pessoas. Então, é muito importante isso. Poxa, pode ter que fazer isso de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano, a recomendação, tá? Mas, poxa, pode ser que para vocês faz sentido ser um pouco, com uma periodicidade um pouco menor. É importante também que vocês não se baseiem apenas no treinamento. Então, gerar alguma cartilha, alguma documentação, tá à disposição, compartilhar informações com a empresa para que a empresa consiga aprender, né? No hiato entre um treinamento de conscientização e outro é muito importante. E o último passo é voltar ao primeiro. Então, desculpa aí, pessoal, mas a pegadinha da governança e do compliance acaba sendo isso, né? Que a gente tem essa necessidade de implementar a melhoria contínua e é um trabalho que realmente ele nunca acaba, tá? É como você ter um carro, né? Então, poxa, você vai lá, você anda com o seu carro, mas pô, você tem que monitorar como é que está o óleo, como é que está o disco de freio e o combustível. Então, algumas coisas você tem que fazer numa periodicidade menor do que outras, e dependendo de quanto você utilize, da forma como você utiliza também, você precisa ter essa avaliação, etc. Então, é muito importante, né? Então, vou até passar para o próximo slide aqui, por favor, só para que vocês tenham uma visão que é um processo que ele não para, né? Então, conhecer a empresa, fazer o mapeamento dos riscos, definir as ações, planejar os recursos, atribuir as responsabilidades, estabelecer os indicadores para monitorar, né? Conscientizar e, de novo, fazer de novo a avaliação da empresa, mapear riscos novamente. Esse é um fluxo contínuo, é um ciclo sem fim, como diria o Rei Leão. Legal? Muito bom, muito legal. Paulo. A gente, agora, né, até eu vou, se vocês quiserem, eu vou colocar o link do LinkedIn aqui do Maurício e do Paulo para vocês, se quiserem segui-los, trocar ideias com eles depois do evento também. E gostaria muito de agradecer o Paulo, o Maurício também por terem participado, foi ótima apresentação. Obrigado e obrigado pela oportunidade, e foi, para mim, uma experiência muito boa, a minha primeira apresentação como CISO da ASION, para apresentação pública, né? Então, obrigado, e obrigado a todos que participarem. Obrigado, Pai, pela parceria também. Eu que agradeço, pessoal. Foi uma honra muito grande falar com vocês aqui. Pegar você é fera demais. Obrigado, Fê, por todo o apoio. Obrigado a vocês também, viu, pessoal, pela participação, pelo tempo, pelo engajamento. Muito bacana.